Israel decidiu contra-atacar, o Irã decidiu contra-atacar Israel. Marcos, muito obrigada por estar presente aqui com a gente hoje. Eu queria que o senhor contasse um pouco do que aconteceu nesta manhã, de como que foram esses ataques. Vocês ouviram sirenes? Me conta um pouco de como que foi. Bom, nós fomos dormir depois de um dia sem foguetes. Tínhamos tido algum foguete de manhã cedo, o dia inteiro foi um dia razoavelmente tranquilo, e por volta das 2h30 da madrugada, horário local, forças norte-americanas, segundo a imprensa norte-americana, 117 aviões norte-americanos participaram de um ataque aos 3 grandes centros produtores de material bélico para a bomba atômica do Irã, sendo eles Isfahan e Natanz, que já haviam sido bombardeados pelas forças israelenses mais de uma vez, mas principalmente o centro de Fordo. Fordo não havia sido bombardeado, mesmo porque seria inócuo um ataque israelense a Fordo. Fordo está localizado numa montanha de pedra, não é uma montanha de terra, é uma montanha de pedra, a 60 metros de profundidade. Nós não temos aqui em Israel bombas capazes de perfurar pedras nesta profundidade. E, aliás, eu acho que nenhum país do mundo, exceto os Estados Unidos, tem essa bomba. Os Estados Unidos chamam essa bomba de MOB, M-O-B. A população nos Estados Unidos acrescentou um A e chama de MOAB, que significa Mothers of All Bombs, ou seja, a mãe de todas as bombas. É uma bomba de 13 a 14 toneladas que consegue perfurar o solo, penetrar em até 100 metros de profundidade e só explodir lá embaixo. E por ser uma bomba tão pesada e tão específica, só um tipo de avião pode transportá-la, que é o B-2. Os Estados Unidos utilizaram aviões B-2, eles atacaram a usina de Fordo e atacaram com mísseis Tomahawk também Isfahan e Natanz. Se acredita que Isfahan e Natanz, nesse momento, estão totalmente destruídas, sem capacidade de voltarem a funcionar, a menos que novas centrífugas sejam instaladas, enfim, um trabalho de muitos anos. E sobre Fordo, nós não temos ainda nenhuma confirmação oficial, e mesmo as oficiosas são ainda tanto quanto tênues para darem credibilidade. Marcos, esses ataques o senhor detalhou bastante, né? Os ataques ao Irã, ao território iraniano, mas na manhã deste domingo, o Israel recebeu alguns ataques que foram essa ofensiva do Irã aos ataques dos Estados Unidos, né? Houve alguns bombardeios em Israel. O senhor falou que acordou à noite com essas sirenes. Conta mais para a gente um pouco de como foi por aí. O senhor também tem conversado com outros moradores. O senhor ouviu um pouco do que eles passaram também à noite, de como que foi a experiência deles? Bom, nós tivemos ataques iranianos, como estamos tendo ataques iranianos nesses 10 dias, de forma contínua. No primeiro e segundo dia, eles atacavam cerca de 150 mísseis de uma única vez, na expectativa de que a quantidade tão grande fosse um impedimento para as defesas aéreas israelenses destruírem os foguetes. A grande, esmagadora maioria desses foguetes foram destruídos e eles mudaram de forma de ataque. Nos últimos 6 dias, eles têm atacado em salvas de 15 foguetes. Hoje de manhã, a salva foi de 30 foguetes. A maior parte dos foguetes são destruídos pelo sistema de defesa israelense. Nós temos aqui o sistema Arrow, que é o sistema chamado de flecha, né, em português. Temos o sistema David Sting, que é o estilingue de Davi, e temos o sistema Domo de Ferro. Esses 3 sistemas, que atuam em camadas diferentes, conseguem impedir uma grande parte da entrada dos mísseis balísticos do inimigo. No entanto, alguns furam
essa barreira de defesa. Hoje de manhã nós tivemos 3 que furaram, um na cidade de Haifa, um na cidade de Tel Aviv e um na cidade de Ness Ziona. Aliás, Ness Ziona fica só a 15 quilômetros aqui da minha casa. Esses mísseis são sempre dirigidos a áreas civis. Ao contrário dos bombardeios israelenses, que são dirigidos exclusivamente a áreas militares, sejam eles locais de fabricação de bomba atômica, bases militares, bases da Força Aérea, depósitos de mísseis, fábricas de centrífugas, eles não, eles atiram a esmo e basicamente buscando atingir exclusivamente a população civil. Aqui cabe um parênteses muito grande, porque um ouvinte numa outra estação rebateu dizendo que Israel, na faixa de Gaza, atacou hospitais e escolas, o que é verdade. Mas é importante saber por que escolas e hospitais foram atacados. Porque o Hamas ele colocou seus lança-foguetes dentro de escolas e dentro de hospitais. Israel normalmente não ataca áreas civis, exceto quando o inimigo coloca os seus instrumentos de guerra dentro de áreas civis, como foi feito no caso do Hamas em Gaza, utilizando escolas, hospitais, bibliotecas e até shopping centers. No Irã, isso não aconteceu, e como lá não aconteceu, não foram atingidas áreas civis. Agora, uma coisa que o nosso ouvinte precisa saber é que nós tivemos um ataque criminoso contra o Instituto Weizmann de Pesquisa. O Instituto Weizmann de Pesquisa é considerado um dos 3 mais importantes centros de pesquisa em todo o mundo. Foi lá que foi descoberto o sistema de prevenção de câncer através de partes líquidas do corpo, como sangue e soro. Um avanço na ciência espetacular. Foi lá no Instituto Weizmann que se desenvolveu a irrigação por gotejamento. Foi lá no Instituto Weizmann que se descobriu o único remédio existente no mundo até hoje para o Alzheimer. Então, você ouvinte que tem um pai, uma mãe, um irmão, Deus me livre, que está sofrendo de câncer, saiba que a maior pesquisa de câncer que estava sendo realizada no mundo há aproximadamente 17 anos e que já estava muito próximo da descoberta de cura, já foi descoberta a cura para o câncer anal e o câncer de coluna no Instituto Weizmann, mas eles estavam pesquisando outras áreas do corpo humano. Isso foi destruído no último ataque do Irã contra o Instituto Weizmann, o que fez com que a humanidade sofra, não é Israel, é a humanidade inteira, infelizmente. Eu queria entender um pouco também de como está sendo o dia a dia aí para vocês, para os moradores de Tel Aviv, dos arredores de Tel Aviv. O senhor destacou que esses ataques já vêm acontecendo há alguns dias. Então, como que funciona nesse dia a dia? Vocês ficam sabendo quando vai acontecer algum ataque previamente? Vocês são pegos de surpresa? Como que funciona para fazer as atividades básicas mesmo da rotina em meio a esses ataques? Muito boa a sua pergunta, parabéns. Eu vou tentar dividir a resposta em 2 partes. Primeiro, o que acontece no nosso dia a dia como cidadãos, tá? Então, nós tivemos uma redução significativa da frequência de ônibus e trens no país. Temos os ônibus e trens funcionam, mas com uma quantidade muito menor e, portanto, a frequência de acesso a serviços públicos caiu bastante. O comércio esteve fechado durante 7 dias, esteve fechado. As únicas coisas que funcionavam eram o que nós chamamos de áreas essenciais: hospitais, clínicas, pronto-socorros, supermercados, padarias e pouco mais do que isso. Shopping centers fechados, lojas todas fechadas, roupa, sapato, isso tudo fechado. Depois de 7 dias, nós somos surpreendidos positivamente com a abertura dos shopping centers e de todo o comércio que estivesse dentro das suas instalações, refúgios antibombas e antifoguetes. E isso abriu a economia de forma que nós tivemos uma sexta-feira e pensávamos em ter um domingo normal. Infelizmente, com ataques que aconteceram hoje de manhã,
as diretrizes governamentais nos levaram de volta à mesma situação que nós tínhamos até alguns dias atrás e voltaram a fechar o comércio, shopping centers, e estão funcionando só os serviços essenciais. Isso significa que a nossa vida está bastante afetada. Crianças não têm escola, a gente não pode ir para o trabalho, enfim, a vida nossa está bastante afetada. Agora, a sua segunda pergunta é como é que nós nos defendemos dessa série de ataques que esses mísseis representam para nós. Israel, desde quinta-feira, tem um novo sistema de prevenção. Até agora, o sistema de prevenção para a população era que, quando se descobre que um míssil estava a caminho, nós éramos informados por telefone e por mensagens sonoras, tanto no telefone como na televisão, na rádio e em todos os serviços públicos de alto-falantes, na praia, nos clubes, etc., que nós temos que ir para um abrigo antiaéreo. Esse tempo de ir para o abrigo antiaéreo variava onde você estava. Em alguns lugares era de 30 segundos, outros lugares de 1 minuto. Aqui onde eu vivo era 1 minuto e meio. Mas na quinta-feira nós tivemos um adicional. Hoje, quando um foguete sai do território inimigo, o exército israelense identifica isso e manda imediatamente um aviso sonoro e por escrito para toda a população de Israel que nós temos que nos aproximar de um abrigo antiaéreo ou antibombas que estão distribuídos por todo o país. Nós temos dezenas de milhares de abrigos em todo lugar, que a gente deve se aproximar de um deles porque há mísseis vindo em nossa direção. O tempo de viagem desse míssil do Irã até Israel é de 12 minutos. 12 minutos para cobrir uma distância igual à distância entre Buenos Aires e Rio de Janeiro. Então, nós temos 10 minutos para nos aproximarmos dos abrigos. 1 minuto e meio antes do míssil nos atingir, já se tem exatamente a trajetória. Então, nos lugares onde ele pode eventualmente vir a cair, soa um segundo alarme bem mais potente e também as sirenes nas ruas são acionadas em paralelo, e aí nós sabemos que nós estamos em risco naquele lugar. Essa segunda série de avisos só vai ser disparada nas regiões onde o míssil pode cair. Então, por exemplo, se ele está dirigido ao norte, não vai tocar aqui na minha casa, estou no centro do país. Se ele está dirigido aqui para o centro, não vai tocar nem no norte, nem no sul, nem em Jerusalém. Entendeu? Então, o segundo alerta só toca aonde o míssil tem probabilidade de cair. Como aqui nós temos essa quantidade imensa de abrigos, inclusive todos os edifícios que têm menos de 15 anos são obrigados a terem um quarto dentro do apartamento que é antimíssil, anti-bombardeio aéreo e anti-gases, bombas de gases. Nós temos, na minha casa especificamente, então 90 segundos é mais do que tempo para sair de onde a gente está. O problema se dá com aqueles que têm incapacidade de se movimentar. Por exemplo, idosos que não conseguem sair da cama. Nós tivemos um caso muito trágico que, graças a Deus, não chegou à morte, mas chegou a um ferimento grave. Um rapaz, 35 anos, sei lá, é rapaz, para mim é rapaz, infelizmente surdo, ele estava dormindo, ele não ouviu o aviso sonoro. Se ele ouvisse o aviso sonoro, ele também leria no telefone dele que está vindo um míssil, mas ele não ouviu o aviso sonoro, não foi para o quarto protegido, e o deslocamento do ar depois da explosão foi tão grande que jogou ele contra a parede, ele quebrou alguns membros do corpo, sobreviveu, graças a Deus, mas o impacto do deslocamento brutal de ar fez com que esse rapaz surdo sofresse bastante. Nós também tivemos infelizmente, também na cidade de Bat Yam, um senhor idoso que os filhos foram tentar levá-lo do quarto onde ele dormia para o abrigo, mas ele não conseguiu chegar a tempo e, no caso específico dele, o prédio foi demolido. Quem estava no abrigo sobreviveu, mas ele foi a óbito. Marcos, e para fechar, eu queria fazer mais uma pergunta para o senhor, já que o senhor observa a realidade, deve conviver também com vários israelenses. Tem vários israelenses que estão fora
do país, que vivem na Europa, em outros continentes, em outros países, e que mesmo nesse momento da guerra querem voltar para Israel, querem estar presentes na sua terra. Existe muito esse sentimento de união, né, de querer estar presente, de querer ajudar a sua nação. Como que o senhor observa isso? Como que é essa realidade? Olha, eu acho que a gente pode fazer uma comparação com outras guerras recentes, tá? 6 milhões de russos saíram da Rússia durante a guerra, até que o governo russo proibiu a saída do país. 7 milhões e 200 mil ucranianos saíram da Ucrânia. E aqui em Israel, não só o número de pessoas que saiu é absolutamente desprezível, mas o que chama atenção é o número de pessoas que querem vir para cá. Nós estávamos, quando começou a guerra, com cerca de 150 mil israelenses fora do país. Havia quem estivesse no exterior porque está estudando, tinha quem estava fazendo turismo, tinha quem estava em viagens de negócios e, com os céus fechados, não conseguiram voltar. A situação ficou bastante grave nesses 10 dias, mas há 4 dias atrás, o governo israelense fretou 2 navios de cruzeiro e está trazendo 1.900 israelenses por noite de Chipre para Israel com esses navios. Esses navios saem de Chipre de noite, vêm para cá, voltam para lá de manhã cedo para buscar uma nova leva de 1.900 pessoas. Fora isso, foram estabelecidos 5 hubs na Europa para que as companhias aéreas israelenses trouxessem israelenses que querem voltar. Um hub está em Budapeste, um está em Atenas, um está em Lárnaca, um está em Barcelona, e eu não lembro onde está o quinto. Então, nós temos um influxo grande de israelenses voltando para casa e de israelenses que querem voltar para casa durante essa guerra. Querem voltar porque querem estar presentes, alguns querem se voluntarizar, seja no exército, seja médicos nos hospitais, paramédicos que querem se voluntarizar ao serviço de ambulância, de pronto-socorro, etc. Enfim, técnicos em eletrônica que querem ser voluntários na ajuda às forças aéreas, principalmente israelenses, que são controladas por computador, etc. Então, há realmente um grande número de israelenses querendo voltar. Infelizmente, num país tão pequeno e com apenas as poucas companhias israelenses voando, não é tão rápido trazer 150 mil pessoas, mas o processo está caminhando. Marcos, eu queria agradecer muito pela sua participação hoje conosco, de compartilhar como está sendo a rotina, como está sendo a realidade por aí. E queria desejar que vocês fiquem em segurança, que todo esse conflito se resolva o mais rápido possível. Muito obrigada. Eu é que agradeço e espero que você me chame para falar de paz e da viagem daqui para o Líbano.